Outra pergunta aqui do Marco Fonseca. Tem alguma espécie de trote para os novos integrantes ou é só a fase de prospect? Estou gostando bastante dos seus vídeos. Valeu, Marco. Obrigado mesmo. É assim, ó. Existem sim trotes, né? Existem motoclubes, por exemplo, o Nosferatu, né? Que é um motoclube de Americana, que é uma cidade próxima à nossa. Eles fizeram um coletamento de um integrante deles, inclusive eu coloquei o vídeo aí no canal, e eles deram um banho de cerveja no cara. Tem gente que, sei lá, dá banho de água gelada, tem gente, se eu não me engano, o pessoal do Hereges aqui de Rio Claro botava sal de fruta ou alguma coisa efervescente na boca do integrante e botava uma bebida junto e o cara tinha que engolir aquilo lá e tal. Tem a questão do corredor polonês. Inclusive eu entrei numa treta uma vez no WhatsApp com um cara aí que falava que motoclube que o integrante não passava por corredor polonês não era motoclube de verdade. Enfim, né? Nem que fala besteira tem um monte por aí. Mas existem também rituais. Dentro do Motorhead nós temos o ritual do Círculo de Fogo. Salvo engano também tem um vídeo aí no canal, depois se você tiver interesse em dar uma procurada aí, bem interessante também, né? Eu explico no vídeo o porquê de ser um círculo, eu explico no vídeo o porquê do uso do fogo. Então existem alguns simbolismos, né, que a gente usa para representar essa passagem, né, esse rito de passagem do nosso integrante. Dá uma olhada aí no canal, tem uns negócios interessantes para você ver, cara. Pergunta aqui do Alex Freze. Lubes, pode falar um pouco sobre a necessidade de apadrinhamento para quem está fundando um motoclube recente? Se realmente é essencial ter algum motoclube maior te auxiliando ou se é respeitável um motoclube novo mesmo sem padrinho? O Alex, assim, ó, necessidade de apadrinhamento por quem quer formar um motoclube, ela acontece por pessoas que nunca tiveram essa experiência, mas querem fundar um motoclube. Por que você precisa de um padrinho? Cara, para te guiar nos momentos difíceis, tá? Você vai ter um padrinho para te orientar como você deve se comportar num comboio, como você deve se comportar quando você chega no evento de um outro motoclube, como você deve se comportar quando você vai fazer uma reunião mais séria com outro motoclube, né? Qual o comportamento que o seu motoclube deve adotar perante a sociedade, o comportamento dos seus membros entre si ali, como que tem que ser o tratamento dos seus integrantes uns com os outros, né? Porque tem muita gente que fala por aí, porque motoclube você só vai lá para apanhar e trabalhar de graça. Esses caras passaram por motoclubes errados, tá? Você me desculpe, mas esses caras não passaram por motoclubes decentes. Então, você pode sim ter um motoclube mais velho orientando você a fazer essas coisas. Agora, se é respeitável ou não um motoclube novo, mesmo sem padrinho, até desde que ele tenha essa humildade, né, de aceitar conselho das pessoas mais velhas, né? Não adianta você formar um motoclube novo e falar, não, porque motoclube só caga regra, eu vou fazer um motoclube sem regra e ninguém vai mandar em ninguém, não sei o que. Cara, isso não dá certo. Tanta gente já tentou fazer isso, nunca deu certo. Qual que é o problema? Se você quer fazer parte de alguma coisa, qual que é o problema de você respeitar a regra? Se você quer fazer parte de um clube aí na sua cidade, não estou falando de motoclube, mas clube que tem piscina, show, academia e tal, essas coisas, esse tipo de clube, né? Porra, você não tem que pagar a mensalidade para poder usufruir das dependências do clube? Você não tem que seguir uma regra de vestimenta, dependendo do evento que esse clube está fazendo? Você não tem que seguir as regras para você poder usar a piscina ou a sauna desse clube? Você não tem que seguir regras no momento de comprar uma bebida ali no balcão, que é evitar de comprar bebida alcoólica para menor de 18 anos? De fumar em local fechado dentro da dependência do clube? Entendeu? Se você se submete a seguir essas regras para um clube social, qual é o problema de você seguir algumas regras para um motoclube? E geralmente a gente vai cagar regra. Não é cagar regra, velho. As regras mais importantes são relacionadas à sua moto, por exemplo. Andar com a mecânica em dia, com a elétrica em dia, com os pneus sempre calibrados e novos, com a documentação em ordem, com a sua habilitação em ordem, respeitar as leis de trânsito.
Essas são as maiores regras que tem dentro do clube. Agora, a questão de hierarquia é porque todo lugar que você junta 2 ou mais pessoas, você precisa ter uma organização. Senão não funciona. Senão ninguém manda em ninguém, cada um faz o que quer e o negócio não vai para frente. Se o seu clube tem um objetivo, seja ele de crescer, seja ele de se tornar conhecido, seja ele de viajar para longe, qualquer que seja o seu objetivo, como uma comunidade, como uma sociedade, você tem que ter uma organização hierárquica para que essa organização possa apontar o caminho a ser seguido. Às vezes, essa hierarquia vai ser exercida por todos os integrantes, porque a diretoria vai chegar para vocês e vai falar, olha, as opções são essas. A diretoria pensou em fazer isso porque a vantagem é isso, isso, isso. Mas das outras opções, alguém quer falar alguma coisa? E é assim que funciona. Tá? Então, se você for montar o seu motoclube e você não sabe nada do que é motoclubismo, como funciona, quais são as tradições e tal, é interessante sim você chegar para um motoclube mais velho, mais conhecido, que seja um motoclube sério e decente, né? Porque tem muito motoclube que existe por aí que não tem, como que eu posso dizer, não tem moral para ensinar ninguém. Mas existem sim, a grande maioria, a esmagadora maioria dos motoclubes são motoclubes sérios que vão te ensinar o caminho correto. Então, é questão de ter humildade, tá? E o motoclube novo vai ser respeitado? Se ele seguir as regras do motoclubismo. Por exemplo, pode acontecer de um motoclube novo ser formado por ex-integrantes de outros clubes, certo? E aí esses caras conhecem, sabem como funciona e tal, saíram do motoclube deles lá por X motivo e resolveram montar esse clube. Então eles sabem como funciona. Entende-se que eles vão respeitar as regras do motoclubismo, vão respeitar as tradições, enfim, e assim, não tem nada que desabone eles para que eles não sejam respeitados. Tá? Então dá para acontecer sim. Necessidade de apadrinhamento é fundamental? Não é fundamental, não é essencial. Mas eu gostaria que as pessoas começassem a pensar que pelo menos é interessante isso acontecer, que é para não meter os pés pelas mãos, entendeu? Colocar o carro na frente dos bois, como dizia minha avó. Pergunta aqui do Nankigler Perenciolo. Moto independente pode usar vírgula no colete? Cara, pra quê? O que você vai botar no seu colete? Informação além do que você já tem. Você vai colocar o lugar de onde você veio? Coloca na parte de baixo, de trás do seu brasão. É assim, poder usar? Pode. Motivo para usar? Eu não vejo. Eu acho que não tem. Mas assim, se for só por uma questão de estética, tenha certeza que você não vai escrever uma besteira nessa vírgula. Que eu já vi motoclube com... Cara, eu não sei se era na vírgula ou se era no próprio brasão. O cara tinha lá escrito 7%. Aí foram perguntar pra ele, meu, o que significa 7%? Não significa nada, eu só acho o número 7 um número legal. Então não tem motivo para você usar um 7%. Assim como você não deveria usar uma vírgula para colocar uma informação aleatória ali que não vai fazer diferença nenhuma para ninguém, tá? Mas, resumindo, pode usar? Pode. Devo usar? Eu acho que não. A minha opinião pessoal é de não usar. Tanto é que o Motorhead não usa até hoje porque nós não temos motivo. Sendo um motoclube. Motociclista individual, vejo menos motivo ainda. Roberto Antônio. Quem não tem moto pode ser membro de um motoclube? Roberto, depende do motoclube, tá? Os motoclubistas mais raiz, né, mais ortodoxos vão dizer que se você não tem moto, você não pode fazer parte do motoclube. Porque se você vai andar de carro, entre então para um carro-clube, certo? Mas existem motoclubes que aceitam, tá? O Motorhead, por exemplo, aceita quem não tem moto como integrante. Você vê, por exemplo, o meu caso. Eu sou o presidente do Motorhead já há alguns anos. Eu não piloto moto, mas é porque eu não posso, porque eu tenho uma deficiência no meu ombro esquerdo, causada por um câncer que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade,
que me tirou todo o movimento do braço esquerdo, me deixando apenas com o movimento da mão. Então eu não tenho força suficiente no braço esquerdo, não tenho movimento no braço esquerdo, eu só tenho o uso dos dedos, para falar a verdade. E eu tô aqui até hoje, né? Mas o nosso estatuto tá que a pessoa ela tem que ser maior de 18 anos, ela tem que ser habilitada na categoria A, né? E preferencialmente tem que ter uma moto. Mas essa pessoa ela pode não ter a moto ainda, mas ter a intenção de comprar uma moto, tá? Você, para saber, por exemplo, se você está interessado em entrar no motoclube e quer saber se eles aceitam uma pessoa que não pilota uma moto, você conversa direto com um membro da diretoria, preferencialmente o presidente ou disciplina, que são as pessoas que teoricamente têm mais conhecimento sobre o estatuto. Ou então você pede para ver o estatuto dos caras, né? Se você tiver intimidade o suficiente, amizade suficiente com os caras, peça para ver o estatuto e veja se você consegue entrar nesse motoclube, tá?